Você já passou por uma experiência de perdas, de derrota, de desilusão? Algo assim que de repente a tua vida está indo tudo bem e de repente alguma coisa catastrófica acontece. Você já passou por isso? Você já vivenciou uma situação de perdas? Eu posso te dizer claramente que sim, né? A gente está vivendo isso desde o dia que nós nascemos. Quando você estava lá no útero da sua mãe, você estava lá num lugar assim, protegido de tudo. Você tinha alimentação contínua, você não tinha frio, você não tinha iluminação excessiva, você estava no melhor lugar do mundo. Você saiu do útero, você veio para esse mundo, você já passou por esse processo de perda, de desilusão. E leva um tapa na bunda ainda quando nasce, né? O processo de desmame é um outro processo desse que a gente passa e a vida continuamente a gente vivencia isso o tempo todo até a gente morrer. E a gente, quando a gente vai morrendo, depois dos 20 anos de idade, você sabia que a gente começa a morrer após os 20 anos de idade? Após os 20 anos de idade, você começa a morrer, você começa a perder funcionamento integral do seu organismo, orgânico, né? E continuamente, com o tempo da idade, você vai perdendo aqui, perdendo ali, perdendo cá. Como que você tem lidado com isso na tua vida? Como que você tem lidado com as suas perdas? Eu vou usar perdas para representar tudo, porque perdas, eu acabei fazendo este livro, que se chama Perdas e Danos, e aqui começa o processo depressivo. A depressão começa aqui, né? São perdas que se transformam em danos. E eu estou aqui hoje para conversar com você como que você pode fazer para que as suas perdas não se transformem necessariamente em danos. Para isso nós já temos até dentro de nós instâncias. Eu vou ler para vocês o que eu escrevi no primeiro parágrafo deste livro sobre o título, sobre o subtítulo Perdas e Ganhos, ok? Vamos lá? Perdas e ganhos. A vivência de uma experiência de afetos e pensamentos depressivos foi, é e sempre será um grande desafio do aparelho psíquico de qualquer indivíduo. A instância psíquica responsável por conter e elaborar as experiências depressivas foi denominado por Freud de ego. Bion, que foi outro autor psicanalítico, denominou aparelho para pensar os pensamentos. O Freud dividiu o aparelho mental em ego, id e superego. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? O id é nossa instância instintiva, ela o tempo todo está emergindo, seja nos nossos sonhos, nos nossos pensamentos, nos nossos afetos mais impulsivos, né? O nosso id é aquela força que vem de dentro. O nosso superego é o contrário, é a nossa agência crítica. Olha o que você vai fazer, cuidado com isso, não faça isso. É o nosso censor, é o nosso juiz, é o nosso delegado que fica dentro de nós o tempo inteiro, né? Nos boicotando e nos julgando. E o ego está no meio para lidar com essas instâncias nossas. O ego é o nosso mediador, é o nosso gerente, é o nosso administrador. O Bion, ele denominou aparelho para pensar os pensamentos, né? E os sentimentos. É um aparelho que nós temos, é o nosso ego, né? Para poder lidar com as nossas experiências vividas e mal vividas, para a gente poder elaborar essas experiências difíceis. Então, meu caro, eu vou tentar ser breve porque eu vou falar muito sobre isso com vocês futuramente. Até tem uma live que eu estou chamando um amigo para conversar sobre isso, porque ele viveu na pele uma experiência dessa. Mas eu já antecipo você desde cara que nós temos um aparelho dentro de nós para pensar essas situações. Alguns desenvolvem mais esse aparelho, outros desenvolvem pouco, outros têm um aparelho desse para pensar situações difíceis, desfavoráveis, parece que diminuído, enclausurado, encalastrado.
Se esse aparelho, né, não der conta das nossas instâncias, como do outro lado tem o impulsivo id, do outro lado o severo superego em cima da gente, se a gente não der conta, a gente adoece mentalmente, né? Então nós precisamos de um aparelho para pensar, nós precisamos de um ego fortalecido para poder lidar com tantas as experiências vindas de fora, né? Que são as perdas vindas de fora, as surpresas, as desilusões, os desastres, as catástrofes que acontecem na vida nossa, né? Assim como nós temos as coisas que acontecem dentro de nós, né? Nós temos um mundo externo e nós temos um mundo interno o tempo inteiro demandando trabalho para o nosso ego e para o nosso aparelho para pensar os pensamentos e os sentimentos. Como é que você está lidando com isso? Como é que você está lidando com as suas perdas? Está indo diretamente para danos? Ou você está conseguindo, né, dançar com essas circunstâncias e poder achar um caminho melhor? Escreva para mim a sua experiência, participe deste vídeo, nós vamos fazer uma live em breve sobre isso, mas aproveite esse vídeo agora. Eu não sei se você está pensando alguma coisa sobre isso, se você vivencia isso na tua vida, ou se isso que eu estou falando é algo totalmente fora do ar, mas eu acho que não é. Eu acho que não é. Eu acho que todos nós, pelo menos eu sei que você vivencia isso desde o dia que você nasceu. Eu não sei como é que isso é para você, se você não está nem aí com isso, ou se você dá uma importância para isso na tua vida, porque a partir do momento que você consegue lidar bem com isso, a tua vida melhora muito, em todos os sentidos, organicamente, fisicamente, psicologicamente, a nível de trabalho, a nível de dinheiro, a nível de relações afetivas, a nível de relações sociais, tudo. Se você tiver um aparelho para pensar as circunstâncias que estão diante de você a todo momento, você pode estar aqui, você pode estar aqui, que é o mais ou menos, que é a grande maioria, né? Está aqui mais ou menos, hora você acerta, hora você erra, hora você consegue lidar bem, hora você não consegue, dependendo da circunstância, dependendo da situação, dependendo das relações. E em algumas vezes também é para baixo, né? Você piora as coisas, transforma as perdas em danos ainda maior. Eu não sei se isso acontece com a sua vida. Se acontece, se aproxima da gente que a gente vai reverter essa situação. Eu estou aqui para isso, para ajudar você a transformar as perdas, as dificuldades da vida em ganhos, em superações, em elaborações, para que a gente possa cada vez mais nos fortalecermos e a cada vez mais lidar melhor com as experiências vinda de fora e vinda de dentro. Escreva aqui embaixo um pouco de você. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, olha o que eu trouxe para você. Este livro fala o tempo inteiro disso. Este livro eu demorei 5 anos para fazer. Cada parágrafo tem em média de 3 a 4 horas. Eu escrevo sobre todo esse processo e trago toda a turma da psicologia, da psicanálise, todos os artistas que já falaram sobre isso para que a gente possa pensar um pouco melhor. Aparelho para pensar pensamentos e sentimentos. Olha aqui, ó. Perdas e danos. Mas vamos transformar os danos em ganhos. É para isso que eu estou aqui, ok? Eu voltei com essa missão. Estava indo morar na praia, mudei de caminho. Voltei, estou aqui, eu e o Ângelo aqui, trabalhando todo dia para levar um pouco disso para vocês. Perdas podem ser transformadas em ganhos. É para isso que eu estou aqui, meu amigo, minha amiga. Bora juntos. Até mais.